seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de 2025. Eu sou a Tereza Miller, eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. No vídeo de hoje eu vou responder a questão que eu recebo bastante, que é: qual a função de um psicólogo no tratamento dos transtornos alimentares? Como que funciona o trabalho do psicólogo nesses casos? Então, assim, quando a gente vai pensar num transtorno alimentar, nós não podemos apenas pensar na relação do indivíduo com a comida e com o corpo, mas é uma relação que acaba sendo disfuncional com a vida como um todo. Então, o psicólogo, no trabalho, em casos de transtornos alimentares, vai entender a profundidade ali com o indivíduo, com o paciente, do que está acontecendo, como que foi desencadeado aquele quadro, quais os fatores que influenciaram para que ele desenvolvesse essa questão com a alimentação, há quanto tempo ele desenvolveu isso, como que ele está lidando com a alimentação dele, como que ele está lidando com o corpo, com a vida, mas também com as relações familiares, com o trabalho, com os amigos, como que ele se sente com relação a ele mesmo, se ele usa a alimentação para se punir, se ele usa a alimentação como uma forma de negligenciar o cuidado consigo mesmo, ou se é uma forma de tentar controlar excessivamente as questões da vida que ele sente que são descontroladas, se ele está restringindo como uma forma de compensação de algo, enfim. Aqui são alguns exemplos das inúmeras possibilidades que podem estar presentes num caso de transtorno alimentar. Elas podem estar juntas, elas podem estar separadas, mas a questão com a alimentação é emocional. E o trabalho do psicólogo vai entender toda essa parte emocional do indivíduo, psicológica, e vai auxiliar o indivíduo a lidar com todas essas questões de uma forma mais saudável. Então, o tratamento, ele precisa ser semanal, uma vez na semana, né? E com esse tratamento, o indivíduo vai entender melhor tudo o que está acontecendo com ele e vai, dentro dele, desenvolver recursos para melhorar essa relação com a alimentação, com o corpo e com a vida. Agora eu vou responder algumas questões que eu recebi no meu Instagram. Por que é importante que o psicólogo tenha especialização em transtornos alimentares? Qual que é a diferença de eu buscar um psicólogo que fez especialização na área e um psicólogo que não fez? Bom, o tratamento com um psicólogo especializado vai ser focada nessa questão. Então, por exemplo, na faculdade, nós psicólogos não aprendemos o suficiente sobre os transtornos alimentares, a gente aprende a base, mas nós não aprendemos como é o tratamento. Então, um psicólogo especializado, ele vai saber quais os recursos ele pode usar com o paciente e quais recursos ele não pode usar. O que ele pode orientar o paciente e o que ele não pode orientar. Porque na psicologia, nós entendemos o indivíduo, né, como um ser biopsicossocial, nós temos a mesma base. No entanto, quando a gente se especializa na área de transtornos alimentares, nós temos já um olhar afiado para essas questões. E que um psicólogo que não trabalha especificamente na área, ele pode não entender a complexidade dessas questões e não que ele vá prejudicar o quadro do paciente, não é isso, mas ele não vai entender toda a complexidade e todas as orientações que precisam necessariamente estar atreladas a um tratamento de transtorno alimentar. Lembrando que os transtornos alimentares, entre os mais prevalentes, estão a compulsão alimentar, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. E a anorexia nervosa é o transtorno mental com maior taxa de letalidade, né? Os outros também têm uma taxa de letalidade, mas a anorexia nervosa é a mais significativa, se a gente puder dizer assim. Então, é um trabalho delicado mesmo, que precisa envolver a família, precisa ter uma equipe multidisciplinar e o psicólogo precisa saber dialogar com essa equipe, entendendo
novamente, toda a complexidade dessa área. Então, sim, o tratamento com psicólogo especializado na área pode ser e possivelmente vai ser um pouco mais caro, se a gente for falar na questão financeira, mas tem um motivo, né? Porque é um tratamento extremamente delicado, precisa de muito cuidado com esse paciente. Então, se você estiver buscando um tratamento para você ou para alguém da tua família que esteja passando por um transtorno alimentar, sem dúvida precisa ser alguém que esteja focado na área mesmo. Então, a outra pergunta. Quais são os sinais de que alguém precisa buscar um psicólogo especializado em transtornos alimentares? Então, assim, se você ou você conhece alguém que esteja tendo dificuldade em se alimentar, se sinta descontrolado perante a comida, ou um controle excessivo com relação à alimentação, se essa pessoa começa a evitar eventos sociais para evitar ter contato com a alimentação, ou se a relação com esse corpo ela está muito difícil, se está causando sofrimento, tanto a relação com esse corpo, com essa autoestima, como a pessoa se vê, como ela se percebe no mundo e como ela se alimenta, se tudo isso tiver, de alguma maneira, trazendo prejuízos para a vida da pessoa, está na hora de buscar um psicólogo especializado na área. E esse psicólogo vai te orientar se o trabalho que você precisa é com ele mesmo. Mas, possivelmente, se você está passando por algum desses pontos que eu mencionei, possivelmente vai ser sim com esse psicólogo especialista na área. O tratamento psicológico realmente ajuda na recuperação completa de transtornos alimentares? Sim, ele é fundamental para que o indivíduo consiga elaborar melhor essas questões internas dele, que estão trazendo sofrimento e reverberando na relação com o corpo e com a alimentação. Como eu falei no início do vídeo, o tratamento precisa ser multidisciplinar. Então, precisa ter um nutricionista especializado na área, médicos, muitas vezes endocrinologistas, psiquiatras, e, novamente, o psicólogo especialista na área, para que essa equipe multi consiga conversar a respeito do caso do paciente e juntas bolar um plano de tratamento alinhado para aquilo que o paciente precisa. E por que eu digo alinhado? Porque não adianta o psicólogo ser especializado na área e estar trabalhando com, por exemplo, uma nutricionista que não seja especializada na área e que passe uma dieta restritiva para esse paciente. As dietas restritivas muitas vezes desencadeiam os transtornos alimentares. Então vamos pensar, uma pessoa que sente extremo descontrole perante a comida. Se ela for numa nutricionista que passe para ela uma dieta restritiva, ela pode até tentar fazer, ela pode até conseguir fazer essa dieta nos primeiros dias, mas depois vai piorar o quadro de compulsão alimentar, muitas vezes, de exagero alimentar, enfim. Então, precisa ser uma nutricionista que entenda essa complexidade da relação do indivíduo com a alimentação e passe orientações alinhadas com a equipe de psicólogo e de psiquiatra, né? E dentro disso também os médicos precisam entender essa área. E novamente, na faculdade, nós não aprofundamos no tratamento e em toda esfera, né, em toda essa complexidade que envolve os transtornos alimentares. Então, sim, precisa ser uma equipe que esteja alinhada para que o tratamento seja efetivo. E sim, muitos casos têm uma melhora significativa nos transtornos alimentares. A gente fala de uma remissão parcial dos sintomas ou de uma remissão total dos sintomas. A gente evita usar o termo cura. Mas sim, muitos pacientes têm muita diferença na qualidade de vida e podem ser mais felizes, mais plenos nessa relação com a alimentação e com o corpo. A minha clínica, com muito trabalho, com muito empenho, tanto meu como da equipe multi, como dos pacientes também, tem muitos casos, inúmeros casos de pacientes que têm uma melhor qualidade de vida
ao longo do tratamento. Eu até me emociono de falar porque é realmente muito especial ver todo o tratamento que acontece e toda a mudança que acontece na vida dessas pessoas. Então, se você está passando por alguma questão significativa com a alimentação, se isso é um fator de sofrimento para você ou para alguém que você conhece, manda esse vídeo para essa pessoa para que ela entenda que o tratamento com o psicólogo vai fazer muita diferença na vida dela. Muitas pessoas acabam passando a vida evitando o tratamento com o psicólogo e acabam fazendo inúmeras dietas restritivas que pioram o quadro, cirurgias plásticas, enfim, tem muitos casos de pessoas que evitam esse tratamento, mas infelizmente não conseguem ter uma melhor qualidade de vida porque o transtorno alimentar continua ali. Então, não tenha vergonha de buscar ajuda, é um sinal de coragem e força. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com quem pode se beneficiar dele. Um beijo!